Outra confusão que existe quando a gente fala o termo influenza é a influenza aviária, a influenza humana, a influenza suína. Meu Deus, o que será tudo isso? Quando estamos falando nessas gripes, surtos de gripes que a gente tem nos seres humanos, a influenza aviária agora, a influenza em suínos, tudo isso é causada por influenza A, mas não é o mesmo influenza. Como eu disse, esses rearranjos possibilitam combinações que vão formar vírus específicos que gostam mais de algumas espécies. Então, o H5N1 ele tem predileção pelas aves, que causa a gripe aviária. No ser humano, normalmente a hemaglutinina que está mais relacionada às infecções em humanos, e por que a gente pensa muito na hemaglutinina? Porque ela é proteína viral que faz com que o vírus entre numa célula. Então, é por isso que a gente presta bastante atenção nela. Em seres humanos, os nossos surtos de gripe estão relacionados normalmente às hemaglutininas H1, H2 e também às hemaglutininas H3. Fora isso, o ser humano ainda tem a possibilidade de ter gripe relacionada com a influenza do tipo B. E aqui a gente não divide em H e nem hemaglutinina ou neuraminidase, nós falamos em linhagem. Então nós temos a linhagem H-mata e a linhagem Victoria. Essas duas, a influenza A e a influenza B, são relacionadas com doenças mais severas nos seres humanos. Nós também podemos ser infectados e ter uma doença branda que vai acabar por si só, a gente nem precisa de tratamento, com a influenza C. Então, para a influenza C, não temos vacina. O que a gente se vacina, então? A nossa vacina da gripe, ela contém vírus, combinações da influenza A e da influenza B. Então, todo ano, a Anvisa vai ver quem é que está circulando, né, junto com corpos técnicos, e vai promover a vacina de acordo com aquilo que está circulando no país. Quando a gente fala na influenza suína, na doença que ocorre nos suínos, nós já estamos falando principalmente do H1N1, H1N2 e do H3N2. Então nós temos esses três influenzas A em suínos que causa doença respiratória e causa grandes perdas econômicas para a suinocultura no país. Então é totalmente diferente. Mas, se vocês lembrarem, nós tivemos uma pandemia em 2009 que nós chamamos de gripe suína. E o que foi aquilo? Aquilo, na verdade, foi um H1N1 de suíno que teve uma variação, uma variante que foi capaz de infectar o ser humano, que foi capaz de causar doença no ser humano, que foi capaz de fazer com que haja transmissão de ser humano para ser humano de forma comunitária, que causou aquela pandemia. Por isso que esse H1N1, essa variante, que não é o mesmo vírus lá inicial do suíno, entrou no nosso esquema de vacinação. Então, veja, às vezes estamos falando todo mundo de influenza A, porque esses surtos de gripe de influenza são influenza A, mas não são os mesmos vírus. Tá? É preciso que haja uma variação, uma mutação, para que ele pule de uma espécie que ele tem predileção como suíno ou ave para uma outra espécie. A transmissão da influenza ave-ave, suíno-suíno, ou ser humano para ser humano, entre a mesma espécie, para o vírus que está infectando e causando a doença, ele ocorre de uma forma fácil, porque é uma doença contagiosa. Mas de espécie diferente, é preciso que haja essa variante, essa mutação, e que seja capaz de fazer essa infecção. No caso dos seres humanos, nós temos uma vantagem com relação à gripe aviária. Nós temos poucos receptores no nosso trato respiratório que permite com que esse vírus infecte o ser humano. Contudo, não é por isso que a gente eventualmente não podemos ter uma doença, né? Não podemos contrair o H5N1. Vamos falar do H5N1, que é o que está acontecendo hoje. Teve casos humanos, mas a transmissão humano-humano de forma comunitária não se sustentou até hoje. Então, nesse ponto, nós temos essa vantagem, mas não podemos negligenciar, né, a doença, a gripe aviária, como uma pandemia que vem ocorrendo nos animais,
e estarmos sempre vigilantes. Então, não é porque isso ainda não está acontecendo em nós que a gente tem que deixar de se preocupar, estudar, informar sobre a doença. Porque existe um potencial, é raro, né? É raro essa transmissão, a gente ficar doente com a gripe aviária, mas ela pode acontecer. E se houver uma variação, pode ser que ocorra uma transmissão em massa, uma transmissão comunitária. Nós temos casos de influenza aviária aqui no Brasil. Mas o Brasil comercialmente é livre de influenza aviária. Por quê? Nossos casos estão nas aves silvestres. Tá? Nós não temos ainda um impacto comercial, econômico, porque nós ainda somos um país livre de influenza aviária nas aves comerciais. Então, ser livre de uma doença, no caso da influenza aviária, está relacionado às aves comerciais. Por isso, o plano de contingência, o trabalho do médico veterinário da sociedade é extremamente importante, porque a gente não pode deixar chegar até as granjas, né, as aves comerciais. Então, enquanto nossos esforços de conter e manter sempre nas aves silvestres, por enquanto que agora já está em circulação no Brasil, é proteger nossas granjas comerciais.